Eu falei ontem para o Pavinato, isso aí. Tem um movimento que não está legal. Não está legal. Eu vou te contar. Todos os canais de direita, todos os canais com viés conservador, todos, sem exceção, estão derretendo no YouTube. Todos. Paulo Figueiredo fez um desabafo ontem nesse sentido. Pavinato. Enfim, é só pegar a audiência da Oeste Sem Filtro. Os caras batendo 100, 110, 120 mil pessoas conectadas. 80, se Deus quiser. Se Deus quiser. Veja, estamos enfrentando um momento estranho, que não está legal. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você sabe que tempos atrás, 2 meses aproximadamente, nós voltamos à monetização do canal, certo? Certo. A monetização estava numa subida natural. Tratamos de dois assuntos, e esses 2 assuntos fizeram com que despencasse a audiência e o número de visualizações. Não só da Auriverde Brasil, não. De todo mundo. E qual é a minha percepção? A minha percepção é a seguinte. Não sei se você vai concordar comigo. Ao invés de aparecer alguém, algoz, censor, ditador, que, como já fez no passado, que determinou a desmonetização de canais, eles estão minguando os canais. Só para você ter uma ideia, desde o início da nossa cobertura, da nossa luta pelo estado do Rio Grande, e também da fala, daquele negócio que a galera tomou no braço, e que a gente contou aqui que teve alguém que já suspendeu, inclusive, né, Não, você já sabe do que eu estou falando, né? Desde quando a gente travou essa luta, e estamos lutando também pelos irmãos do Sul, o nosso faturamento já caiu pela metade. Metade. A ponto de, acabei de olhar, a ponto de eu falar assim, se seguir assim, inviabiliza. E torno eu de novo falar de Pix aqui. Acredite, Pinguim, estamos vivendo esse momento. Então, o que está sugerindo para mim? João, ao invés de aparecer de novo o algoz, o censor, o ditador, vamos fazer o seguinte, gente. Derruba a audiência de todo mundo. Todo mundo. Pavinato ontem estava até desanimado. Falou, pô, eu não aguento mais. Né, isso aqui, pô, a audiência, como é que tá? Não, tá geral. Tá geral. Derrubaram geral. E se derruba a audiência, derruba a visualização, derruba o faturamento. E vão tornar inviável o trabalho de muitos nesses canais, hein? Só estou falando porque esse movimento está estranho, não está legal, não está cheirando bem, não está legal, tá? Então você pode olhar aí, né? Canais de direita, amigo, derretendo a audiência. Mas vamos lá, João, informação para a audiência da Auriverde Brasil, João. Pitoli, a Polícia Federal pediu ontem, quinta-feira, ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um novo inquérito contra o deputado federal Chiquinho Brazão, que está preso em função das investigações sobre o assassinato no Rio de Janeiro da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. No pedido enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, a PF diz que encontrou indícios de desvio de recursos de emendas parlamentares para obtenção de vantagens indevidas pelo deputado. Os indícios foram encontrados em celulares e computadores apreendidos pela PF durante a operação na qual Chiquinho, seu irmão, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e o ex-delegado de Polícia Civil Rivaldo Barbosa, eles foram presos em março pela acusação de participar do assassinato de Marielle. Esse pedido de abertura do inquérito será analisado por Moraes e não a data prevista para a decisão. A Agência Brasil procurou a defesa de Chiquinho Brazão e até o momento não teve uma manifestação oficial, Pitoli.
Isso precisa acabar de uma vez por todas, a gente precisa liquidar essa fatura para a gente ir para a próxima. Né? E para mim, qual é a próxima missão da Polícia Federal? Quem mandou matar Jair Bolsonaro? O Brasil precisa entender que, assim como na sua vida pessoal aí, quando você vai deixando as coisinhas para trás, sabe quando você vai deixando? Depois eu ver, não vou pagar aquele cara não, estou devendo vintão, mas não vou pagar não. Essa continha aqui, vou deixar para trás. Não vou pagar isso aqui esse mês não. Vai vendo como a sua vida desanda. Você começa a correr sem sair do lugar. Você começa a patinar. Por quê? Não há como você avançar sem você acertar as suas contas, deixando pendências. Não há como avançar. E o Brasil precisa resolver os seus problemas para poder avançar. Por exemplo, você não pode falar do Celso Daniel porque esse assunto está encerrado. Encerrado? Encerrado? Não está encerrado. Encerraram porque não querem que ele seja encerrado, se é que eu me faço entender. Encerraram a forceps porque não querem que de fato o caso seja encerrado. Então nós temos essa pendência, essa ou tantas outras. Mas tem uma que para mim é de vital importância que a gente elucide, que a gente resolva de uma vez por todas, para o Brasil poder avançar. Quem mandou matar Jair Bolsonaro? Quem é que tentou criar um álibi para o Adélio Bispo, naquele dia, no Congresso, dizendo que ele estava lá? Alguém disse, entra Adélio, e não tinha Adélio. O Adélio estava lá em Juiz de Fora. Agora, por que não resolver essa questão? Porque vai chegar em quem? Pode chegar até em personalidades internacionais? É isso? Personalidades que financiam o caos mundo afora? É isso? E aí, por conta disso, cala-se a Polícia Federal do Brasil quando o assunto é Adélio Bispo? É isso? Posso eu pensar dessa forma, então? Por que medo de resolver esse caso? Por que medo de colocar fim a esse caso? Fritaram Bolsonaro e sua família durante 6 anos, quando o assunto é Marielle, muito provavelmente já sabendo quem havia mandado matar. Mas vamos fritar essa turma aí. Presidente Bolsonaro e seus filhos, vamos fritar essa turma aí. Vamos desumanizar ainda mais. Vamos prejudicar a vida destes a partir dessa acusação falsa, infundada, de a família Bolsonaro mandou matar Marielle. Lembra disso? Durante 6 anos você ouviu isso. E não tinha nada a ver com o Bolsonaro e com a sua família. Agora, e Adélio Bispo, quem bancou o cara? Será que a gente pode passar isso a limpo de fato e o Brasil voltar a andar? É mais ou menos como naquela situação do Internacional vencer o Corinthians e não se discute mais isso. Como assim não se discute mais isso? Quem é você para dizer que eu não vou discutir mais isso? Então, amigo, enquanto a gente não passar essa questão a limpo, que Marielle, tá bom, tá desenhado aí já o final, vão caçar o cara, tudo bem, beleza. Já entendemos quem foi, já entendemos do que se trata, já entendemos. Agora, e Adélio Bispo, a gente vai passar limpo ou não vai? A gente vai ter coragem de contar quem foi ou não vai? Ou vai chegar em quem mandou de fato para tentar estragar a brincadeira do sistema? Bolsonaro ali estava e ganhou as eleições de 2018, e não é que ele sobreviveu para atrapalhar? O cara do Equador não teve a mesma sorte. Bom, mas não é que o Bolsonaro sobreviveu? Agora, e não é que a Polícia Federal não é a fim de passar isso a limpo? Desculpa, não é oportunismo meu, mas é que eu estou vendo essa história da Marielle e para mim já é resolvida. Então, vamos para o próximo assunto? Pode ser? Pode ser? Por que eu estou dizendo isso? Próximo. Porque cronologicamente, a morte de Marielle acontece no dia 14 de março de 2018. O ataque
E a tentativa de matar o presidente Bolsonaro, 6 de setembro de 2018. A gente está falando ali de 6 meses depois. Então, cronologicamente, resolvida a questão da Marielle, será que alguém pode ter coragem de contar pra gente quem mandou matar o Bolsonaro? Vamos ver quem tem coragem. Ou vai chegar de fato em peixe grandão, inclusive fora do Brasil, que manda dinheirinho pra cá. Bom, só pra gente souber. Só pra gente saber. O Carlos Mauro, Pitori, se você soubesse o que está acontecendo aqui em Itajubá, adoro essa terra, já tive aí quantas vezes, você passaria o mês internado. Ô Carlos, então me conta, o que está acontecendo em Itajubá? Cidade aqui do sul de Minas, tem ali escolas de engenharia, né, maravilhosas, as escolas de engenharia, ou a escola de engenharia de Itajubá. Carlos, me conta, meu, o que está acontecendo em Itajubá? Selma Cândida Pérez, deixando a sua participação, Mariela Vieira de Andrade também, Pacheco é vergonha, enfim, e quantas participações vão chegando através do nosso chat do YouTube. Ô João, prepara informação para mim, quero saber o que você tem aí pra gente, João, enquanto só mando mais aqui alguns abraços, João, para quem está com a gente, tem alô aqui, deixa eu ver... Robervaldo Santos, obrigado Roberval, também participação do Marcos Melo Pitori. O que acontece é que todos estão esperando o dia seguinte das denúncias dos Estados Unidos, e também quanto ao Alexandre. Pois é, o Elon Musk tem data para isso acontecer, João, sabe por quê? O efeito Elon Musk está acabando. Sim. E tem muita gente se sentindo à vontade, já colocando as asinhas de fora de novo, né? Mas vamos lá. Que é? Genilda, você é muito estranho. É mesmo. Porque a gente assiste o seu canal todos os dias e dá um joinha. Mas por que eu sou estranho por isso? Não, eu tenho espelho em casa, eu sei que eu sou um cara estranho. Cavalo. Não, eu sei que eu sou estranho. Mas também não precisa ser direto assim, né, Genilda? Às vezes ela tá falando com alguém no chat. Será? Talvez. Não, porque a gente assiste o seu canal todos os dias e dá um joinha. O João, liga para minha psicóloga, mais 2 meses de terapia. Brincadeira. Edson Narciso, direto de Birigui, terra do Biribol, terra do Paulo Bonfá. Birigui, aqui pertinho de Araçatuba, interior paulista, perto da gente. A Maria Silvia Mourão da Silva. A gente tá complicado, né? O mal tá crescendo de maneira terrível. Pois é, por isso que a gente não pode dormir no ponto. Marcelo Pereira, eu tô online, celular e TV, Pitori. Pô, Marcelão, que moral, hein? A Jane Madeira, Pitori, faça uma reclamação para o YouTube para obter uma explicação. O Jane, posso te contar? Não adianta. Não adianta. Não adianta. A Leniara Cerqueira, todas as lives de oração. Pois é, conversar com o robô. Pois é. Aí falam que eu sou estranho. Ivan Luiz Mota dos Santos, num país onde as coisas não estão certas, fazer o certo muitas vezes vai sofrer, devemos desistir de fazer o bem. Não, nunca desistir. Tem ainda a Roberta Fávero. Tá difícil, hein, Pitori? Tá difícil. Pois é. E eu ainda sou um cara estranho. Gravado em 2018, esse vídeo veio à tona uma semana do segundo turno da eleição daquele ano, onde Eduardo Bolsonaro respondeu a uma pergunta sobre uma hipotética possibilidade de ação do Exército em caso de o Supremo Tribunal Federal impedir Bolsonaro de assumir a presidência. E aí o Eduardo Bolsonaro respondeu a essa fala do Alexandre de Moraes no Twitter da seguinte forma: Pavi, você também está preso, Alexandre, ou você sai às ruas tranquilo? Conte-nos como é a reação das pessoas quando você chega no Clube Pinheiros, ou se você consegue jantar em Londres sem antes cercar as redes sociais de nome por nome daqueles que sentarão à sua mesa. Valeu a pena? Respondeu Eduardo Bolsonaro. Pavi. Eu vou contar mais aqui, eu vou contar a fofoca. Aqui vai no Paride, que ele leva a família inteira. Lembra aquele restaurante que eu falei que é caro para chuchu? Sim. Outro dia,
Essa é boa. Outro dia, uma senhora muito respeitada, ela se levantou e foi falar: não é possível comer com esta presença aqui no restaurante. Eu não venho mais aqui. E foi um alvoroço. Porque aí a mãe do Alexandre de Moraes levantou e foi tirar satisfação com ela. Não, foi uma baixaria. Aí o caldo entornou e ela falou: você não tem vergonha de ser mãe disso aí? Aí ele mandou chamar o segurança dele que estava lá fora. Aí o marido dessa senhora levantou: quero ver quem vai pôr a mão em quem. Aí é óbvio que a gerência do restaurante, porque são clientes muito antigos e fiéis desse restaurante, e aquilo virou uma paçoca, Pitoli. Uma paçoca. Então você veja, ele não consegue descer para ir comprar um pão. E o que a gente ouve dos sócios do Clube Pinheiros, então? Nossa Senhora, se você for desfiar o rosário, é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. E é, assim, é sempre com segurança do lado de outro. Porque se der chabu, ele chama o Meganha para dar uma enquadrada. Então, eu não sei que liberdade é essa. Eu não sei que liberdade. É a famosa liberdade dos ditadores. A liberdade dos ditadores é essa. É nunca ser livre e impedir a liberdade alheia. Essa é a liberdade dos ditadores. E quando ele fala, né, esta fala do o STF, com o populismo, esse terrorismo digital que quer desacreditar a mais alta corte, eu lembro da frase do absolutismo monárquico inglês: The king can do no wrong. O rei não pode errar. Que era o mesmo que se dizia de Mussolini: Il duce non può fare errori. O duce não erra. Então, são frases absolutistas, são frases autoritárias. De fato, o STF é a mais alta corte. Mas, infelizmente, a mais alta corte está ocupada pelos tipos mais baixos. E essa é uma vergonha, porque em nenhum momento da história desse país, em nenhum momento da história do STF, que é mais velha que a história da nossa República, que só mudou de nome, em nenhum momento da sua existência, a mais alta corte do país teve uma composição majoritária dos mais baixos juízes. E isso é que preocupa. Portanto, eu não sei o que é pior. Se é a fala do Eduardo Bolsonaro para fechar a corte, ou se é a mais alta corte rebaixada por homens tão baixos. Porque isso está acontecendo. Quando a gente vê os pronunciamentos do Alexandre de Moraes, quando eu vi aquele despacho do Toffoli, aliás, eu estou esperando o camburão ou uma multa depois do recurso que eu entrei. Porque eu não aguentei e falei tudo que eu acho ali naquele recurso. Eu fiquei 46 horas trabalhando naquele recurso. Sozinho, 46 horas. Mas é catatal de coisa que eu citei
é livro, é doutrina, até doutrina de 1700 e caralhada, tem parte que eu falo só em latim, mas eu descasquei. Verdade. Eu descasquei, nossa senhora. Porque o Toffoli fala uma coisa, é muito simplório dizer isso e isso. Eu falei, não, o senhor não entendeu, porque não foi dito isso. Talvez o senhor não tenha entendido, porque o senhor não tem titulação acadêmica e não tem vivência de banca. Não sabe fazer uma tese científica. Agora, o engraçado é que o argumento para Novo Honor, que é Odebrecht, aí é bacana. Aí quando é um quitandeiro pobre, aí é fantasioso. Aí é panfletário. Se é panfletária a minha peça, a decisão dele é panfleotária. É essa que é a realidade. Então tá tudo errado hoje, tá tudo errado. Eu não sei mais o que dizer, eu não sei mais o que fazer. E a esperança no Brasil hoje são os poucos juízes que a gente tem na primeira e na segunda instância, que são pessoas vocacionadas. Mas o nosso grande problema é que tudo acaba em Brasília. É o que eu sempre digo, isso foi montado para dar errado. Então, por mais juízes sensacionais que a gente tenha na primeira instância, na segunda instância, como tudo acaba em Brasília, a gente acaba vendo a vaca indo para o brejo quase sempre. Agora, que é verdade o fato de que o Alexandre de Moraes não tem liberdade, e o pior é que é em lugar nenhum do mundo. Ele consegue andar em Nova York, consegue andar em Londres, consegue andar em Miami, consegue andar em Portugal, Madrid. consegue só se ele andar de máscara. Põe a máscara da monga e sai na rua. Não, e uma peruca também, né? Pode pôr. Uma peruquinha loura, né? Passa um batonzinho. Pode ser. Mas aí é até alguém olhar rente fixo assim. Eu faço, põe uma peruca loura e passo o batonzinho, porque hoje ninguém vai se olhar muito, pô, fala, não, é melhor não olhar que é transfobia. Então, é uma saída para ele. Ou põe a máscara da monga. Né? Agora, de fato, que ele não é livre, isso ele não é.